Ora, boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Pausa Técnica. Daqui eu sou o Luís, acompanhado com o Gonçalo. Tudo bem, Gonçalo, contigo? Já estás prontinho para o Natal? Falta uma semaninha agora. Epá, é Exato, verdade. falta uma Olá. semaninha. Epá, isto é péssimo porque eu gosto do Natal, mas não gosto de gastar dinheiro no Natal. E agora um gajo que não tem responsabilidades vê-se obrigado a comprar prendas para a família toda. E isto chega ao Sim. final do mês e não, chegas a meio do mês e começas a ver a carteira um bocadinho fininha e a pensar, epá, isto era bom se fosse tipo prendas de grupo, que é tipo, uma prenda para toda a gente está a andar, mas não dá. E por cima agora mais um membro da família, porque tenho agora um pequenino de 3 meses, primo em segundo grau, portanto lá mais roupa para o puto. Mas pronto, para o ano dá-se um brinquedo qualquer tipo, e tá feito. Um, o melhor é que o meu cão, eu só tive de gastar 2 euros para deixar o meu cão feliz, portanto, sejam como o meu cão. Pronto, é esta a mensagem de Natal, é sejam como o meu cão, fiquem agradecidos com pouco, com coisinhas baratas. Portanto, yeah, Ai, cá ai, ai. estamos. O Gonçalo a levar com o peso da maior de idade e da tal responsabilidade, não é? Que agora que está na altura de, em vez de receber prendas, tem que dar o saldo. O saldo é mais para o Epá, dar que a receber. imagina, quando foi o meu primeiro ano a viver sozinho, epá, eu admito que excedi-me ao ponto de os meus pais me dizerem: eu não faço ideia quanto é que tu gastaste, mas por favor gasta menos para o ano. E eu tenho seguido essa tendência, que é para gastar menos durante os Yeah, anos seguintes. Eh, exato. É assim, pá. E também connosco está aqui o Nuno Canossa, que também, lá está, ainda por cima, ele vive ali numa zona da beira de um certo shopping, não é? Não quero dizer nomes, para ninguém nos paga para fazer publicidade. E por isso, esse é, tu é que estás mais bem preparado, não é? Para o Natal, não é, Nuno? Mais do que da publicidade, é para proteger a minha integridade, não é? Porque eu, como pessoa agora famosa, pública, tenho que ter cuidado, não é? Mas, sim, opá, no espírito natalício, o Josh Hart deu uma prenda ao Jalen Brunson ontem. E pronto, quem viu o que sucedeu nos festejos saberá do que eu estou a falar. E pronto, e deu-me também a mim o melhor momento de NBA das últimas semanas, honestamente. Foi realmente. Não esperava rir tanto com as celebrações do. Diz-me uma Panicou, coisa, não é? Panicou uma certa coisa, não é? mas, oh não, gostavas de ter sido tu no lugar do Brunson? Não, assim, o Josh Hart estragou a noite ao Brunson. O Brunson estava todo contente depois de ganhar o prémio de melhor jogador e vencer a competição. E eu acho que ele arruinou a noite dele, mas pronto. Mas não me importava estar no lugar do Josh Hart, acho que tem mais piada, não é? Entre um ao outro, sei bem onde preferia estar, honestamente. Ai, Assim, ai, ai, nunca enfim. usou aquela tática, pelo menos a defender, não é? Naquele momento de defesa apertada. Pá, pelo menos eu joguei a poste e eu recorri a essa técnica algumas vezes. Agora, nunca no festejo a um colega de equipa, não percebi a utilidade da coisa, mas ele lá saberá. Enfim, temos que perguntar ao Josh Hart. E também ao Brunson, não é? O que é que, o que, é que ele sentiu? Embora É acho que assim, ele sentiu desconfortável, não é? Mas, isto vindo de um tipo que comeu gelado de leite materno e adorou, o que é que podemos esperar mais? Não surpreende. ai, ai. Yeah. Muito bem. Antes de falar o tema deste episódio vai ser a Final Four, não é? Onde uma equipa de Nova York e os grandes Knicks voltaram aos títulos, não é? Mike Brown, depois de ter quebrado o jejum ali em Sacramento de presenças de playoffs, veio para Nova York quebrar o jejum dos títulos, apesar de James Dolan, não há cá banners em Madison Square Garden, pá, isso não há cá dessas coisas. Ouviste, Mas Gonçalo? antes, A ponta é esta. Não É, pá, conta assim, não pá, conta. essa levei a peito. Desculpa lá. Os gajos não querem valorizar a taça Carlos, a taça, como é que é a Eusébio cerveja Cup? dos gajos lá? Eusébio Cup? Como é que é a cerveja? ele sabe o que Não, calma, essa é outra, calma. Essa é quando é o torneio da LA em que convidamos os Clippers e os Warriors para ir lá jogar um bocadinho. Isso é que eu sei, Big Cup. Qual é que é a cerveja que os gajos bebem lá? Não é Guinness, não. Aquilo É tem outro Corona, nome. Corona. Não é Corona. Corona. Pronto. Não, É não querem Budweiser. celebrar a taça Corona. Isto parece uma estirpe do Covid, coitado. Bem, mas pronto. Não Também querem ganhaste. celebrar a Também ganhaste. Nossa taça. Corona, Gonçalo. Tu ganhaste essa, não sei se lembras.
da bolha, não é? A É Taça verdade, Crown. mas eles não, eu não percebo, eu não compreendo porque é que eles não querem valorizar a taça da Carica, tipo, pá, não percebo, acho mal, acho mal. Enfim, é uma tristeza, também concordo, também concordo. Mas antes de comentar essa Final Four em Las Vegas, vamos estar aqui no lado nacional. Não tivemos jornada da Liga Betclic nem da Taça dos Santos, mas tivemos taça. E tivemos taça, não é, ó Gonçalo? Passando para ti, logo no primeiro jogo destas eliminatórias da Taça de Portugal dos oitavos, exato, como diz aqui na imagem. É verdade, é verdade. Sim, acabou aqui com uma surpresa, com a vitória do Sporting Braga em casa do Benfica, por 82-81. Um jogo absolutamente vergonhoso do Benfica, não há outra palavra para descrever. Muito mérito para a exibição do Braga, que esteve muito bem, mas o Benfica não jogou nada de especial e pagou aqui a fatura e acabou aqui por perder por um ponto, com 2 pontos no buzzer. Creio que não foi do Leeds, foi depois do Mike Fofana, se não estou enganado, que acabaram depois aqui por perder esta partida, ficarem aqui pelo caminho nos oitavos de final da Taça de Portugal. Relativamente às outras partidas, o Caquelos recebeu e venceu o Vasco da Gama por 101-99 e o Jogueira foi a Guimarães derrotar o Vitória Sport Clube por 106-105, também uma excelente partida e mais uma boa exibição do Jogueira, tem estado aqui também a corresponder de boa forma ao seu bom momento nestes últimos jogos. Depois no dia 14, perdão, que dia que é hoje, exatamente, no domingo, assim que é, perdão. No domingo, tivemos então aqui o Ovarense a abrir aqui os oitavos de final com uma vitória em Varzim, frente ao OCD Póvoa, uma vitória bastante suada por 67-68, que o Ovarense a ir à Póvoa vencer. Póvoa que também na Pro Liga também está a fazer está a realizar uma boa temporada e foi novamente mais uma boa demonstração da qualidade que esta equipa tem. Parece-me que no final da época poderemos estar aqui a falar talvez do CD Póvoa de regresso à Liga Betclic masculina, mas vamos ver, muita coisa também pode acontecer. O Galitos foi ao Sampense vencer por 102-77. O Iliabum perdeu em casa frente à União Esportiva Oliveirense por 85-63. Pena aqui dos nossos. O nosso Iliabum, digamos assim, ter perdido. Portanto, aqui um jogo contra uma das equipas mais fortes do nosso campeonato, não só ser para o português, obviamente também acabaram aqui por confirmar o seu favoritismo aqui, a equipa da Oliveirense. E para terminar, o Sporting foi ao Algarve derrotar o Imortal por 82-89. Temos aqui um jogo que acabou por ser adiado, foi pela questão da tempestade que se estava a verificar na Madeira. O jogo do Porto contra o Cabo Madeira acabou aqui por ter de ser adiado. Pronto, era para ser realizado no caso no sábado, acabou aqui por ser adiado, pelo menos estava aqui a verificar há pouco, ainda não há nenhuma data em concreto para esse jogo se realizar na Madeira, mas acredito também será aqui, quando houver aqui espaço para colocar aqui uma vaga no calendário, este jogo também se irá realizar, mas segundo aqui o 00, que é aqui muitas vezes também a nossa fonte neste aspecto, não está aqui ainda nada oficializado, digamos assim, para quando é que se irá realizar esta partida entre o Cabo e o Futebol Clube do Porto. Muito bem, o CD Pova que eu lembro neste dia, estava as redes sociais aí de malta lá está do Facebook que eu sigo e não sei o que está aí também ativa por causa do clube, já estava aí todos, e não sei o que vamos passar, eu assim, eu tipo, eu até pensava que era um jogo, sinceramente até pensava que era um jogo coisa e afinal depois lembrei-me, pois esquece, na sexta o Benfica teve coisa, é da taça, de sei o quê, e depois vi que era contra o Alvarense, mas acabámos por não ganhar, não é? E o Braga que fez este brilharete, não é? Vamos ver, este Braga que não tem seguido muito, basta como tu sabes, Gonçalo, na Liga Betclic masculina, mas está a fazer uma bela surpresa, mesmo no campeonato, do que eu estou a ver, eles, os Gueira também, estão aí a surpreender, vamos dizer assim. Sim. Passando então para Las Vegas, aí para a Final Four da NBA Cup.
vamos ao primeiro jogo. Os New York Knicks ganharam contra os meus Magic, Orlando Magic, que no início até ok, as coisas até estavam a correr, não vou dizer estavam a correr espetacularmente para os Magic, mas estavam bem. Mas depois, aquele segundo período, os Knicks, principalmente, o suspeito do costume, não é? Jalen Brunson a dar um festival do caraças, não é? E o Suggs, que também, atenção, estava a fazer até uma bela, realmente o segundo período, ok. Também estava coisa, só que não, a nível defensivo não estava a conseguir abrandar o Brunson, que continuou essa senda no terceiro período e basicamente depois no quarto os Magic não tinham pernas, digamos assim, e também o Suggs teve a lesão, que aliás ele só jogou, salvo erro, 2 minutos, salvo erro, e entretanto já saiu o reporte, o estado clínico a dizer que ainda não há timeline da sua recuperação, ou seja, os deuses de basquetebol, pá, é outra vez olhar para os meus Magic e dizer epá, vocês, este trio que vocês draftaram, Banqueiros, Wagner e Suggs, não podem jogar muito tempo juntos. Não pode. Nem dois dos três deixa. Tem que ficar dois de fora e só jogam um. Banqueiro, já agora, também não fez assim um jogo nada de especial. Pronto, vamos ver como é que vai ser. O resto pode estar ali em processo de recuperação, mas por agora não está aí a mostrar assim muita coisa. Já do lado dos New York Knicks, o destaque, pronto, o Brunson marcou 40 pontos e fez 8 assistências. Karl Anthony Towns, que também já iremos falar também na final, mas neste jogo também 29 pontos e 8 ressaltos. E estou a gostar, porque está a ser um Karl Anthony Towns. Atenção, nós criticamos Karl Anthony Towns por ser muito soft. E agora já não posso criticar nisso porque ele realmente já não está mais agressivo, sinceramente, e até mais físico isso. E por fim, dos destaques que eu tenho é o Anunoby, pá, que também na final, também já vamos falar também dele na final, mas neste jogo, epá, e não só, o Anunoby, que os Knicks estava ali numa fase assim mais em baixo, quando ele não estava, e depois quando regressou, foi quando esta equipa ganhou este novo impulso, e claro, porque o impacto que ele traz não só no lado defensivo, como também no lado ofensivo, porque ela anda de mão quente, o Anunoby, e tem sido muito importante, por ser mais uma opção de confiança no ataque desta equipa de Nova York, e por fim, Coleco também portou-se bem no jogo, e o Mitchell Robinson também muito, muito importante. Pronto, já do lado dos Magic, como eu digo, Banqueiro, falhou tudo triplos que havia. É verdade que muitos triplos que ele tentava era daqueles forçados, em que tinha o Anunoby sempre ali à espreita, vamos dizer assim. O Anthony Black tem estado a fazer uma boa época neste jogo, não esteve assim bem. E o Bane, pronto, não era um bocado difícil ter mais uma noite como ele teve contra os Miami, tem que ele marcava quase tudo. Uma fase contra Miami que acertava quase tudo, e neste jogo já não foi tanto assim. E mesma coisa para o Tristan da Silva, que normalmente é um jogador que às vezes bloqueia ali um bocado o nosso ataque, mas neste jogo não esteve nada bem. Aliás, foi o pior da equipa a nível de plus-minus e fez 0 em 5. E depois no lado defensivo também não esteve propriamente bem. Mas pronto, fica aqui as minhas notas. Gonçalo, o que é que tens aqui? Também viste o jogo, não gostaste muito, até disseste-me antes de começar a gravar que foi o pior jogo desta Final Four, ou seja, destes 3 jogos. Eu também concordo contigo, sinceramente, mas que mais notas queres dar aqui deste jogo, desta meia-final? Acima de tudo, pouco mais a acrescentar aquilo que tu tinhas dito. Acho que o principal era de que forma é que os Knicks iriam conseguir fechar muito bem o jogo dos Magic, que anda muito sempre ao redor de atacar sempre o pintado. Não é que seja necessariamente complicado, é simplesmente muitas vezes manter-se à frente do jogador que tem, do jogador no ataque que tenha a bola na mão, seja Banquer, seja Jalen Suggs, seja quem for, e tentar conter ao máximo esses ataques ao pintado. E foi muito da defesa dos Knicks, foi muito por aí. É certo que não tem necessariamente uma defesa interior muito boa, mas tem jogadores que são bastante capazes de conter o ataque, os possíveis drives para o pintado
dos adversários. E quando tens um Mikal Bridges, quando tens um OG Anunoby, quando tens um Josh Hart também, que é um jogador bastante chato a nível defensivo, é um jogador que vai dar sempre o litro em todos os momentos defensivamente, torna-se complicado para jogadores como um Desmond Bain, como um Banquero, como o próprio Suggs, que apesar do bom jogo que fez, mais pela questão dos títulos teve ali bons momentos em que conseguiu atacar bem o Pintado, mas depois ali a lesão acabou por o afetar um pouco. O Wendell Carter acho que até teve, pronto, tirando o Jalen Suggs, foi se calhar o melhor jogador da equipa dos Magic, mas acho que também já começa a ser uma constante esta época em teres o Wendell Carter sempre naquele lote de quem é que está a ser o melhor jogador dos Magic esta época, e acho que o Wendell Carter está lá sempre, nunca tem necessariamente um jogo mau, tem sempre está cada vez mais consistente, e acho que isso também é prova dos jogos que ele tem vindo a realizar ao longo desta época. Foi claramente feita a questão, obviamente que o Banquero teve assim um grande jogo, apesar dos 25 pontos, mas daqui dos 25 pronto, foi ali lançamentos bastante fáceis para ele, apesar de, como tu disseste bem, acho que ele acabou ali por forçar muito os lançamentos exteriores, mas isso acontece única e exclusivamente quando ele está apertado e não sabe muito bem mais o que é que há de fazer, e então começa-se depois a agarrar muito àquele vício dos mid-ranges e de achar que é um bom lançador, que ele não é. Por isso é que o ataque dos Magic anda sempre muito à volta de atacar o pintado, atacar o pintado, atacar o pintado. Mas do Banquero, como acha que é o Carmelo, acha que consegue fazer aqueles mid-ranges muito complicados e meter a bola no saco. É um bocadinho complicado quando não és esse tipo de jogador. Sobre os Knicks, não, acho que foi da Final Four foi o melhor jogo do Brunson, porque eu acho que o MVP desta Final Four e destas finais, mas já lá vamos, para mim foi o OG Anunoby, que acho que tem jogado bastante bem, e não é dizer que está a ser o melhor jogador dos Knicks desta época, mas eu acho que o Brunson está a jogar muito bem, mas muita atenção à época que o OG Anunoby está a fazer, porque eu estou a gostar bastante do que estou a ver dele, está cada vez mais soltinho, cada vez melhor, estou a gostar muito do OG. Não é que a equipa tenha sentido muita falta dele na sua ausência por lesão, mas vês claramente o impacto que o OG tem no jogo dos Knicks. Mas acabou de ser mais por aí. O Cat também, jogo após jogo, tem vindo a melhorar. Teve um bom jogo de meias finais. Na final não teve mal, mas pronto, também teve assim, um pouco mais apagado. Mas acho que, como tu disseste bem, eu acho que os Knicks é uma equipa que tiveram ali numa fase um pouco estranha, digamos assim, porque estavam a tentar encontrar o seu melhor 5 inicial olhando para o leque de jogadores que têm disponíveis, e acabaram por perceber que o melhor 5 inicial neste momento é o 5 inicial da época passada, em que tens o Cat a poste, o Josh Hart, o Mikal e o OG, e depois o Jalen Brunson também a point guard, e até agora está a correr bem. Tem o Mitch Robinson que está a ocupar muito bem aqueles minutos de rotação de big, que está a aproveitar muito bem os ressaltos. Ele neste jogo acabou aqui com 5 pontos e 9 ressaltos. Dos 9 ressaltos, 4 foram ressaltos ofensivos, que foi bastante importante. É sempre mais uma posse de bola para a equipa poder criar mais pressão sobre a defesa dos Magic, e acho que muito da chave foi muito por aí, foi gerir bem os minutos quando necessário com o Mitchell Robinson e com o Cat ao mesmo tempo, os minutos apenas com o Mitchell Robinson e com os jogadores que consigam também passar bem o campo ao seu redor. Isso parece não, mas é muito importante para a equipa dos Knicks. Eu acho que, para finalizar, foi um jogo sofrível, como eu disse há pouco, nada contra os Magic ou contra Nova York, mas foi um jogo um bocadinho chato, mas acho que já foi muito por aí. Os Knicks a conseguir pressionar a defesa dos Magic o suficiente, e do lado defensivo os Knicks muito bem também a impedir que muito do ataque dos Magic conseguisse ter sucesso. Portanto, acho que foi um pouco por aí. Temos aqui o Suggs, claramente, que se não fosse Suggs o jogo tinha sido bastante mais nivelado, e felizmente tivemos Jalen Suggs para tentar manter o jogo um bocadinho
mais, mais entertaining, digamos assim, um bocadinho mais animado, digamos assim. Uhum. Sim, porque quando o Suggs lesionou-se e saiu, foi tipo, opa, ou os Knicks têm um choke, digamos assim, e os Magic podem lá aproveitar com o bem e o banqueiro, ou se não, já estava tipo coisa, e não. E foi o que nós vimos, foi o Brunson continua com a corda toda, não é? E depois a defesa sempre ali presente dos Knicks e não deram hipótese e acabaram por fechar o jogo. E aliás, até o garbage time, vamos dizer assim. Nuno, o que é que tens mais para destacar deste jogo? Ou o que é que queres dizer dos meus Magic? Se calhar tem que ir à bruxa, não é? A ver, ao falar com os deuses de basquetebol, deixar lá a nossa estrela jogarem, não é? Estarem saudáveis, vamos dizer assim. Sim, opá, quanto aos teus Magic, essencialmente é um bocadinho isso, é ter um bocadinho mais de sorte com as lesões para perceber qual é que é o real teto desta equipa. Porque pronto, sim, às vezes dizem que a melhor qualidade é a disponibilidade, não é? Dos jogadores. E claramente tem sido um problema na vossa equipa. Quanto aos Knicks, pá, só dizer que tive o privilégio de os ver ao vivo. Tive o privilégio de ver ao vivo o campeão da NBA Cup. É verdade, não tínhamos falado desde aí. E posso confirmar que ao vivo, Pois é, pois. Jalen Brunson e Karl Anthony Towns são mesmo uns senhores jogadores. É verdade que o adversário também era mais fácil na altura, mas pá, é verdade. Vi Josh Hart e Jalen Brunson ao vivo. Infelizmente não vi o polegar de um entrar no rabo de outro ao vivo, mas foi definitivamente um privilégio ver os campeões desta competição muito prestigiante, atenção, porque só 2 outras franquias venceram este prémio. É que o título da NBA já muitas o fizeram, em vezes sem conta. Mas a NBA Cup, só os grandíssimos Lakers e os muito bem treinados Bucks por Doc Rivers e Darvin Ham conseguiram este feito. Portanto, atenção com isso. Mas sim, não tive a oportunidade de ver este jogo, mas não me admira que quando as coisas tivessem apertado, pronto, os suspeitos do costume, neste caso o Brunson, tivesse sido chamado à ação e tivesse resolvido a coisa. Honestamente, não me surpreende. Eu ia dizer assim, tu... Diz-me uma coisa. Relativamente à Quinta Avenida, gostaste de ter drives para as lojas ou nem por isso? Acho que fiquei sem rede, não ouvi a pergunta, desculpa. Cirilo, ias a dizer. Não, a minha pergunta para ti, não, pronto, eu acho que agora vais apanhar a rede. Como é que tu ias ter um 8 de Falcão para ver da bancada lá um certo dedo, um jogador ali, numa parte? Eu não quero estar aqui também a demonstrar que tenho mais posses do que aquilo que tenho, mas eu conseguia ter uma boa visão para o campo, atenção. Estava num local que, pronto, custou algumas coroas, mas que me permitia ver tudo com exatidão e, portanto, se algum polegar tivesse entrado dentro de algum rabo, eu asseguro que teria visto perfeitamente e infelizmente não aconteceu, mas cá estamos. Tinhas que ir a Las Vegas, pá. Tinhas que ir É a Las assim, Vegas para ver isso. as companhias femininas que tinha comigo nessa altura, o grande destaque que deram ao jogo era que o Michael Porter Jr. era um rapaz bem parecido. Não poderia discordar mais. O tipo parece um fabulado de Rio Tinto, mas pronto, é o que Grande Michael Porta Jr., conquistou mais fãs. Passando para o outro jogo da meia-final, tivemos surpresa. Pelo menos no episódio que eu gravei até com o Quedas. Aliás, e o episódio que eu gravei com o Quedas, falhámos todos os prognósticos, todos. Foi mesmo tudo. Quando é que comentei com ele, falhámos todos. Exato. Nós apostámos nos Magic a passar. Thunder contado a ganhar? Hã? É isso? Magic Thunder contado a ganhar? Era isso? Sim, era isso. Era isso. Okay. E falhamos todos. Eu acho também, por exemplo, neste jogo, neste aqui acho que também acho que os nossos prognósticos eram o que se ia passar, não é? Quem é que diria que 2 adeptos dos Magic escolheriam os Magic para passar à final? Eu, por acaso, fiquei surpreendido agora. Mas passando para este jogo da outra, lá está o outro jogo também a final, o jogo em si, que atenção, apresentaram-se na máxima força, foi a primeira vez, máxima força tipo até com o Hartenstein, tipo naquele lote de 7 ou 8 jogadores
principais, o jogo em si, não tiveram nenhum jogo com esses 7 ou 8 jogadores principais, incluindo, lá está, Caruso, Dodge, Alan Williams, o Hartenstein, lá está, Cason Wallace, foi a primeira vez, tal como também, não esquecer que foi a primeira vez que também os Spurs apresentaram a máxima força, exato, tipo o Mbanyama e Aaron Fox foi o primeiro jogo que eles fizeram juntos. Depois, entretanto, também o Dylan Harper também lesionou-se e, entretanto, depois já regressou a coisa, mas o Mbanyama estreou, e atenção, estreou como suplente. Exatamente. Tipo, pós-titular Cornet, que portou-se bem. Que se portou bem. Aliás, portou-se bem nesta Final Four. Já vamos ficar na final. Mbanyama que veio no banco e que o jogo em si que na primeiro período, pronto, estavam a ser um bocado o jogo em si, não é? E o Mbanyama entrou pronto para nivelar um bocado as coisas. E o segundo período já se viu mais o impacto do Mbanyama, não é? O impacto que ele teve ali em campo e que realmente, eu lembro no intervalo, por exemplo, o Mbanyama, com ele em campo, estava os Spurs ganhavam, entre aspas, mais 23 ou 22, sem ele estar em campo era menos 20. Exato, ou seja, era um diferencial de 40. Era absurdo. Depois do jogo estar assim equilibrado, os Spurs acabaram por ganhar, pá, e eu vou passar-te a ti a bola, Gonçalo, também, para te falares mais, mas o Mbanyama, atenção, o Mbanyama, o impacto, só a presença dele, meu Deus, mas pá, que jogasse também do Stephen Castle. A defesa que ele, meu Deus, enfim. Aliás, nós já vimos contra os dois Lakers, contra o Luka Doncic, mas epá, ele está a ficar num base muito, muito completo. Sim, eu quero pensar que este jogo foi simplesmente o Standard estavam-se completamente a borrifar para a Taça da Carica e não queriam saber disto para nada, porque foi essa exatamente a sensação que me deu, porque estes gajos chegaram a estar a ganhar por 16 pontos na primeira parte, da altura da primeira parte. Depois entrou o Embi e a coisa muda por completo, tu sentiste, e sentia-se claramente que as coisas tinham mudado ali em 3-4 posses de bola. As coisas mudaram do nada, parecia que estavam com uma distância de 10 pontos, mas já uma desvantagem de 16 passou para 10. Aquilo nem parecia que tinha sido menos, parecia que eles já estavam quase empatados, que foi uma coisa absurda ver o impacto que um jogador como o Vitor Wembanyama tem num jogo de basquete, e só de pensar que ele está no seu terceiro ano, e acho que os jogadores que consigam impactar desta forma uma partida, acho que apenas, se calhar, o Nikola Jokic é que se consegue colocar neste patamar. Portanto, é mesmo um nível de absurdo que é este jogador. Ele regressou de lesão, estava com restrição de minutos, ele jogou apenas 21 minutos nesta partida, também por uma questão de precaução, mas eu fiquei muito mais desagradado, digamos assim, com a forma como os Standard se deixaram levar a este ponto. Não é necessariamente por demérito dos por não querer dar mérito aos Spurs, mas acho que os OKC em condições normais tinham conseguido gerir esta partida e ter conseguido vencer esta partida. O Chet, um jogo muito mau, não gostei nada, tive ali muitos turnovers um bocadinho fora do normal para um jogador como o Shea. Acho que o Chet devia ter lançado mais, ele acabou o jogo apenas com 8 lançamentos tentados, que é muito pouco. O Jeda para um jogo também muito apagado. A equipa do Standard na segunda parte, parece que a dada altura deixou de conseguir atacar, deixou de conseguir impor o seu jogo e impor a sua defesa, acima de tudo. Acho que muito isso também, como tu disseste, não só sobre o Stefan Gassel, que até acho que jogou bem, acho que o De'Aaron Fox também teve aqui bons momentos nesta partida. Devin Vassell, jogaço, está a aproveitar muito bem. Estava a aproveitar muito bem com a ausência do Wembanyama e já está, e viu-se que eles também estão a aproveitar muito bem estes minutos, agora este momento da equipa dos Spurs, com o regresso do Wembanyama à rotação, no caso da equipa dos Spurs. Mas é absurdo ver o impacto que um jogador como o Wembanyama tem na equipa. Se pensávamos que ele a titular tinha um impacto, tinha. Tu vês agora ele a partir do banco, é uma questão de tempo, porque isto é mesmo uma questão de gradual até ele estar a 100% fisicamente, mas é absurdo ver o nível que está o Wembanyama
porque ele assim que entrou, teve ali 4 postos logo que, seja a defender, seja só meramente a sua presença, que dificultou muito aqui a tarefa do Standard. E, obviamente, do ponto de vista defensivo, os Spurs tiveram uma tarefa muito bem estudada de, ok, temos o Embanyama, temos aquele gafanhoto de 2,20 m, vamos deixá-lo no pintado, porque pronto, e vamos usar os nossos outros 4 jogadores para tentar pressionar ao máximo os outros 4 jogadores de OKC. E o OKC não é necessariamente uma equipa que troca muito a bola, isto é, não tem aquele estilo de jogo de passar e depois lançar, não é esse o estilo de jogo dos OKC. E obviamente que os Spurs também tiveram muito bem nesse aspecto, tentar conseguir aqui conter muito bem o jogo dos OKC, principalmente a questão do pintado. Acho que o Devin Vassell teve ali um abafo no Shea, que o Shea estava a meio do lançamento e o Vassell consegue afastar a bola dali. Tive ali muitos bons momentos para esta equipa dos Spurs. Eu não vou saltar naquela onda de cuidado com os Spurs porque eles são candidatos ou não sei o quê. Pá, vamos ter um bocadinho calmo. Lá por terem ganho ao Standard não quer dizer que agora de um momento para outra coisa vir de um momento para o outro. Vamos lá ter calma. Mas jogaram bem, muito mérito para eles. Fiquei um bocadinho frustrado, digamos assim, porque acho que estes não são os OKC que nós conhecemos e sabemos que são. Mas de facto acho que toda a gente esperava um bocadinho mais do Standard, e ainda mais com o talento que têm, com os jogadores que têm, com a defesa que têm, e tiveram aqui muitas dificuldades ao longo desta partida, principalmente a segunda parte. Isso aí é que foi mesmo o pior, porque foi a partir de que eles começaram a estar em desvantagem, a estar com o jogo mais equilibrado, foi um bocadinho mais complicado. E eu, antes de passar para o Nuno, Gonçalo, queria-te perguntar aqui uma questão uma certa tática também que vi ali do treinador do Mitch, do Spurs, que atenção, está a fazer um excelente trabalho. Aqui, é verdade, foi treinador na época passada, treinador interino, como nós sabemos. Esta é a primeira época realmente como treinador principal, sem o Popovich, embora eu acredito que Popovich está ali naqueles treinos e tal, ali em Santo António, deve dar lá uns conselhos, o Popovich tem lá ainda o cargo, ali como chefão, vamos dizer assim, dos... Não é o patrão, atenção, mas é tipo chefe lá das operações lá em Santo António. Mas, ó Gonçalo, o que eu tenho notado é que os Spurs também adotaram uma estratégia em vários momentos do jogo para furar, entre aspas, esta defesa dos OKC, que é muito forte, como tu sabes, é campo inteiro, e é muito difícil uma equipa jogar sim, de construção contra estes OKC, porque eles fazem uma pressão muito alta. E o que eu notei é a estratégia que eles fizeram foi um bocado parecida, por exemplo, contra as equipas que criaram dificuldades na tal caminhada dos OKC para o título, os Denver Nuggets e os Pacers, em que mal recuperavam a bola, seja em roubo de bola, seja bloco, seja ressalto, seja até uma reposição de bola, eu notava que, por exemplo, Stephen Castle ou Fox pegavam na bola, corria e depois lá está, tinham, por exemplo, um Vassell ao lado dele, um Harper ou um Castle, lá está, foco, ou seja, tinham ali setas, o champanhe também, ou seja, setas apontadas à frente, que fazia com que a equipa dos OKC, antes de reorganizar a defesa, eram um bocado surpreendidos por esse ataque rápido. E é como eu disse, nós já vimos isso, por exemplo, nestas finais da NBA, com os Pacers, com aquele velocidade, lá está, da Halliburton, Nembhard, Siakam, e os Denver Nuggets na altura com Jamal Murray também, e Aaron Gordon, principalmente. Ou seja, eu acho que as equipas, aos poucos, estão a conseguir encontrar fórmula, digamos, para meter, ou seja, para, não vou dizer desfazer a defesa do OKC, que vai ser muito complicado e nenhuma equipa consegue viver numa loucura de pace e andar aí à maluca, mas já estão ali a encontrar ali alguma estratégia que em certos momentos do jogo, volto a repetir, consegue ali ferir, digamos, esta defesa do OKC. Eu acho que irá sempre depender de que forma é que o estilo de jogadores que o adversário tenha que consigam ferir esta defesa Sim, dos yeah, OKC. concordo. Concordo. Porque quando tens um jogador como o Stephon Kessler e como o De'Aaron Fox, que para Sim. além de serem bastante rápidos, são jogadores que conseguem ter uma boa. Na minha opinião, mais o Stephon Kessler do que o De'Aaron Fox, mas a nível de tomada de decisão, são jogadores que não conseguem tomar boas decisões de forma muito rápida, conseguem tomar ali várias decisões
no espaço de segundos. Acho que vai depender muito das equipas que o Standard possam defrontar no futuro, que lhes consiga obrigá-los a correr um bocadinho mais e a ter de soar aqui um bocadinho mais. Eu olhando aqui rapidamente só para o calendário dos OKC, eles a seguir, portanto, na madrugada da manhã para sexta-feira, vão derrotar um grupo de velhotes que é os Clippers. Depois tem um back-to-back contra os Timberwolves, que, ok, é um back-to-back, também vamos ver, em Minnesota, contra os Timberwolves. Depois, dia 23, recebem os Memphis Grizzlies. Depois, na noite a seguir, vão a Santo António. Depois, no dia de Natal, recebem os Spurs. Portanto, vai ser aqui 2 bons jogos engraçados. Depois começam aqui a ter uma sequência que os pode obrigar a trabalhar de certa forma diferente, porque depois do dia de Natal recebem o Philadelphia, que tem 2 bases bastante rápidos e que estão a jogar um bom basquete. Recebem os Hawks, recebem Portland também, que já perderam contra eles. E depois já na virada do ano, depois aqui contra os Warriors. Eu estava a comentar com uma pessoa amiga minha, que ele é adepto dos OKC, e ele dizer, não sei se isto vai dar para bater o recorde e não sei o quê, e tipo, eu acho que o calendário do Standard vai apertar um bocadinho, porque vai apanhar aqui equipas já do outro patamar, não ao nível deles, mas mais próximo dos OKC. Timberwolves, os Spurs, se quisermos ir por aí, a coisa vai apertar. Mas eu acho que é mesmo... Eu não diria que foi um abre-olhos para o Standard, porque já tiveram quando foi o jogo contra Portland. É simplesmente, para finalizar, é mesmo de que forma é que o adversário consegue ferir, olhando para o perfil dos jogadores que têm ao seu dispor. E se calhar os Clippers não vão jogar num ritmo alucinante e não vão meter o guarda a correr de um lado para o outro, ou o Kawhi, ou seja quem for. Eu percebo, o ataque dos Clippers já é um paraíso, vamos dizer assim, para o Oklahoma, não é? Para a tal defesa do campo inteiro. Exato, já depende. É por isso que eu disse que concordo quando tu falaste da questão que ataque tens do outro lado. Realmente, como eu estava a dizer, tipo, isto não pode ser aplicado em todas as equipes. Por exemplo, os teus Lakers teriam alguma dificuldade, nós sabemos que o Luka Doncic é um ataque mais organizado, um bocado mais parado, não é? E o LeBron, depois tens lá o velhote. Mas nós não temos dificuldades, sabes porquê? Porque em caso de dúvida a gente chama os árbitros para nos ajudar. Toma, vai buscar. E ao Dominator também. Foi o melhor jogador contra o Chance. Eu nunca pensei em dizer isto. Mas obrigado aos árbitros por nos terem safado de uma derrota em Phoenix. Obrigado. O Dylan, coitado do Dylan Brooks, enfim, coitadinho. Nuno, passando para ti, a minha questão para ti tem a ver com a questão do jogo em si, não é? Se achas que a tal questão de se vão bater o recorde e tal, e se esta vitória dos Spurs também, afinal não é só questão, é dupla questão, se esta vitória dos Spurs, o Gonçalo falou bem que agora a Liga, atenção aos Spurs, e eu, atenção, já a minha opinião, eu acho que os Spurs não estão no mesmo nível, por exemplo, dos Denver Nuggets. Não, eu acho que lá está um nível abaixo, mas gostava de saber a tua opinião por causa desta vitória dos Spurs, que atenção, querendo ou não, mas teve mais um bocado de impacto por ser, lá está, da NBA Cup. Sim. Primeiro, quanto à questão dos OKC, eu acho que eles nem se deviam de estar a focar no recorde, não é? Nem acho que estivessem, honestamente. Eu acho que eles simplesmente estavam a ser tão avassaladores, tão mais superiores do que a oposição, que naturalmente estão 23-2, ou o que é, sem grandes dificuldades. Portanto, eu não sei se é tópico de discussão ou não no balneário, não sei se é um objetivo para a temporada. Daquilo que é o meu entendimento, acho que é só algo natural que advém da qualidade que se verifica, se não for nos 48 minutos, pelo menos nos 45 minutos, em relação à equipa adversária. Portanto, e isso em espaços, embora eu não tenha visto na sua totalidade deste jogo, também se verificou, tanto que eles tinham uma vantagem ao intervalo, certo? Para ir 16 pontos, ou tiveram a dada altura, não sei se era o intervalo ou não interessa. A única coisa para a qual eles não tiveram resposta foi mesmo para o Victor Wembanyama, que
pronto, fez. Então, naqueles primeiros 6, 7 minutos que jogou na primeira parte, acho que estava com um plus minus de mais 20 ou algo do género, que é uma coisa belíssima, é uma coisa absurda. Pronto, estamos a falar de uma equipa que vimos, se calhar pela primeira vez, alguma fragilidade. É verdade que naqueles primeiros 2 jogos foram difíceis, mas também estavam desfalcados. Mas na sua essência, com a equipa completa, vimos a primeira fragilidade, mas caramba, é o Victor Wembanyama, é um alien absoluto, não é? É um jogador com o frame dele e com a altura dele não é suposto ter a habilidade de um base. Portanto, é normal que qualquer equipa, mesmo que seja a melhor defesa, e há muitos que colocam esta defesa no patamar das defesas históricas, tenha algumas dificuldades, especialmente no momento particularmente inspirada do Victor Wembanyama. Portanto, não sei se isto vai afetar a motivação da equipa, se havia para bater o recorde. É claro que matematicamente agora o pace deles, pelas contas, já não é se calhar o 79-13 ou o 82, se calhar já está nos 76 qualquer coisa, 75 qualquer coisa. Mas pronto, mas não me surpreenderia se, pela qualidade que tem demonstrado. E agora, finalmente, todos juntos, não me surpreenderia que pelo menos igualassem as 73 vitórias, porque são assim tão mais superiores do que os adversários na sua grande essência. É claro que os playoffs depois são outro jogo completamente diferente, e verificamos isso na época dos Warriors, em que eles não venceram. E honestamente aqui, egoisticamente, espero que o desfecho seja o mesmo, porque tens uma equipa que ganha 75 ou 76 jogos e depois limpa os playoffs. Para mim é uma época um bocado por água abaixo. É verdade que há muita coisa sempre para aproveitar, mas não deixa de ser um desfecho muito pouco anticlimático. Quanto aos Spurs, eu fui o gajo aqui no podcast que disse que os Spurs ficavam no top 4 e que o Embiid era MVP, portanto eu não sei o que é que me estás a pedir que faça. Se quiseres, eu dou o double down e tiro os méritos todos e as minhas flores todas para essa previsão. Eu disse que os Spurs eram os Rockets do ano passado, portanto, acho que são uma equipa que vão continuar a estar muito bem na época regular. A gente também falou na altura, eu lembro nos últimos episódios que vi, sobre como é que seria a inclusão do De'Aaron Fox quando regressasse, e se deveria ser trocado ou não. Ontem no jogo fez-me alguma confusão, ele estava ali a procurar um bocadinho o protagonismo, não é? Que é normal, ele tem... E ele na sua ideia, olha só o espelho, vê um All-Star, vê um jogador que, se calhar o Victor Wembanyama reconhece que é melhor, mas tudo o resto ele certamente vê-se como superior. A realidade é que há ali talento que certamente rapidamente se vai superiorizar. Quer o Stefan Castle, que fez um jogo incrível, mas também o shotmaking do Dylan Harper para um rookie é uma coisa que me surpreende completamente. A confiança que ele tem, sei que é um jogo de NBA Cup, podemos criticar como quisermos, mas para um jogador como o Dylan Harper, que é um rookie, num jogo de eliminação, a forma confiançuda com que ele mete a bola no cesto é realmente espetacular. Mas pronto, mas isto para dizer, até um bocadinho contra o meu ponto, que não estou a desgostar da forma como o Mitch está a conseguir colocar o De'Aaron Fox a funcionar com esta equipa que tem excesso de talento na posição base e vai ser algo que eles têm que resolver futuramente. Mas pronto, mas estou feliz pela minha previsão estar a dar certo. Eu acho que esta equipa vai continuar a ganhar bastante jogos na época regular. E pronto, e depois equipas como os Clippers, por exemplo, que estávamos à espera que estivesse aqui no topo, saiu, não está. Os Memphis, se calhar, esperávamos que fosse um bocadinho mais competitivo, não estão. Portanto, eles vão conseguindo também capitalizar aqui um bocadinho nisto. E eu continuo a achar que eles vão conseguir o acesso direto aos playoffs. Mas os Rockets no ano passado também o conseguiram e foram eliminados na primeira ronda. Pode ser um desfecho semelhante, vai muito depender da saúde do Victor Wembanyama e também, obviamente, depois nos playoffs, como é que o Stefan Castle vai se apresentar, como é que o Dylan Harper se vai apresentar, porque é a primeira grande experiência que tem, mesmo o próprio Victor Wembanyama, que tem um bocadinho menos dúvidas que ele vai estar a um grande nível, mas ainda assim é importante perceber. Mas isto só vai fazer bem à equipa e terem vencido isto. Para eles notou-se que efetivamente era algo que eles valorizavam, e apesar de não terem vencido, foi bom terem eliminado o Standard. Isso mostrou bastante maturidade, principalmente no desfecho do jogo, e foi bom estarem nestas andanças antes de chegar aos playoffs, que aí sim, obviamente, é a primeira grande experiência que eles terão e que eu estou confiante de que eles estarão lá por uma maneira ou outra, acesso direto ao play-in. Acho que esta equipa já tem demasiado qualidade para mostrar lá presente, um bocadinho à semelhança dos Rockets do ano passado, que apesar de serem muito jovens, o talento é demasiado e acho que é suficiente para lá chegar. Muito bem. Passando então, depois daqui de analisar aqui as
as meias finais, só que já sabe que o Embanyama ao intervalo, só com 7 minutos já tinha, lá está o tal plus minus 20. Só com 7 minutos em campo. É absurdo. Passando então para o jogo da final, o New York Knicks contra os Spurs, onde os Knicks ganharam. O jogo que basicamente foi resolvido praticamente até à última, não é? Foi até o último, ali até o último minuto, e basicamente também, a meu ver, foi ali aquele quarto período e até início de terceiro também, que realmente foi a que deu a vitória aos Knicks, principalmente até pá, a questão dos ressaltos e Mitchell Robinson, pá, espetáculo. Ali com 10 ressaltos ofensivos, por exemplo. E depois Jorge Anunoby, que também muito importante. Brunson, nasceu Brunson, não é? Principalmente esses destaques. Brunson que foi o MVP, mas atenção, é MVP do torneio, não é da Final Four ou da final, é do torneio. E lá está, se for a questão tipo, ok, se for do torneio, eu percebo o MVP ao Brunson, porque ainda por cima o John Nobi teve uma fase, como disse, teve lesionado, e até, por exemplo, na fase de grupos eu estive a ver, eu só literalmente jogou 3 jogos, porque no segundo jogo contra Miami, no grupo, foi quando ele se lesionou, só jogou 5 minutos, por isso, ok, faz sentido dar o prémio ao Brunson, porque se fosse da Final Four, que é que muita gente até estava a discutir, epá, eu aí acho que é, pá, o Brunson, atenção, jogou muito bem contra os meus Magic, o OG também, mas nesta final, pá, o OG acho que a meu ver foi melhor, porque até no papel defensivo. Já do lado dos Spurs, Victor Wembanyama não teve assim muito bem, mas depois veio-se a saber que neste dia a avó dele morreu e ele estava pá, até na conferência e até no próprio jogo notava-se que não era o Wembanyama, por exemplo, do jogo anterior, porque também, atenção, ele anda assim a gestão e neste jogo também só jogou 25 minutos. Mas passando para ti, Nuno, vitória dos Knicks, vamos dizer que a meu ver foi justa, porque, como eu digo, ainda por cima, naquela fase final de terceiro período e até no quarto, acabaram por ser, lá está, superiores, até no lado físico, acho que foram mais fortes e acho que até foi um dos principais fatores, não é? Esse lado mais físico, dos ressaltos e até da própria lado da defesa, não é? Sim, sim, acaba por ser um jogo um bocado definido nesses detalhes e na parte final, não é? no clutch. E a partida, indo para esses minutos, acho que qualquer um, mesmo que tivesse os Spurs como favoritos, acabaria por tender para o lado dos Knicks, porque acabam por ter mais experiência, acabam por ter jogadores que têm mais experiência e o sexto aperta para uns e alargou um bocadinho para os outros, não é? Eu não quero fazer outra vez a referência, mas aquele momento da celebração que temos com o Josh Hart e com o Brunson, a dada altura parece que o sexto também abriu mais para eles e por inversão nos Spurs a coisa ficou um bocadinho mais apertada. Eu estava a falar, por exemplo, do shotmaking incrível do Dylan Harper, mas a equipa coletivamente estava a lançar muito bem de 3, mas os jogadores começam a sentir o peso, começam a ver o relógio a passar e pronto, e começam a escolher piores lançamentos e pronto, a tremer mais. Isto, quem jogou basquete sabe como é que isto funciona e eu posso dizer que já passei pelo mesmo. O coração começa a bater mais de força e uma pessoa começa não como a LeBron a ver 3 cestos, mas começa a ver a coisa mais tremida. Mas se virem a 3 cestos, eu também recomendo como o papai para lançarem para o do meio, ok? Mas sim, então, concordo que foi também resolvido muito nesta questão das segundas oportunidades, que o Mitchell Robinson acaba por ser por ser uma arma muito importante por não deixar de ser uma arma muito importante para o ataque dos Knicks nesses momentos e de forma geral foi um bom jogo, foi uma boa forma de terminar isto. A gente brinca aqui um bocadinho com o peso que isto tem e confesso que achei um bocado estranho os Knicks não meterem o banner. Acho que isso seria útil para continuar a dar prestígio à competição. Já que se começou com isso, eu acho que isto é um bocadinho... Eu percebo a ideia deles, se calhar é um bocadinho a ideia do dono dizer que isto não é the real thing, não é a coisa na qual eles querem lutar. Mas as coisas têm que começar por algum lado e as tradições começam por algum lado. Isto, quer queiramos, quer não, é apenas a terceira edição e acho que tem aumentado a qualidade dos jogos e acho que isto não vem particularmente de nada que eles tenham adicionado ou alterado, porque não fizeram. Acho que agora eles já estão a pensar em novas modificações.
mas acaba mesmo só por ser a própria competitividade dos jogadores que parece estar a vir ao de cima, que é algo que a NBA tem tentado ao máximo, artificialmente, tentar implementar, por exemplo, no All-Star Game, que não tem conseguido. E aqui tem funcionado bem, apesar de serem jogos, tirando este, serem jogos contra a pré-época regular, isso também funciona, não é? Porque acaba por ser mesmo um jogo importante. Nota-se que os jogadores, e ontem notou-se na parte final, havia ali um feeling de playoff, que era um jogo que era para resolver, e que era, para quem ganhasse festejava, quem perdesse ia ficar com um grande melão, e foi o que aconteceu. E isso não aconteceria num jogo normal, é para rolar, obviamente. E pronto, epá, foi mais uma boa edição, era o que eu ia dizer. Talvez a melhor, honestamente. Epá, é claro que eu falo de uma forma muito neutra, porque os meus Celtics nunca tiveram envolvido nestas grandes decisões da NBA Cup, mas provavelmente uma das melhores, pelo menos talvez a melhor final. Parece que o Gonçalo discordará, mas tivemos um jogo intenso até ao final. Discordarás, Gonçalo, normalmente, porque os Lakers ganhando foi a melhor final, obviamente. Mas acho que foi o jogo mais competitivo. Tivemos duas boas equipas, e pronto, foi resolvido na parte final. Já sabemos o que é que o Jalen Brunson é capaz nesses minutos. E pronto, e com o Victor Wembanyama também, que notei também que não estava ao mesmo nível, não sabia porquê, porque isso é só uma ocasião de ser um jogo mais importante, mas parecia realmente um bocadinho mais desligado do jogo. E sim, falta-me só dizer assim, que realmente o OG Anunoby esteve muito bem depois de um período ausente. Foi um jogador que eu não tive o privilégio de ver ao vivo, tive pena. Estava lesionado ainda nessa altura. Mas definitivamente também lhe atribuiria o prémio de MVP da final em si. Mas pronto, como eles atribuem da Final Four, e o Brunson também acabou por ser importante nos últimos minutos, não fica mal entregue. Foi só pena o Josh Hart estragar-lhe a noite, mas pronto, é o que é. Muito bem. Gonçalo, passando para ti, também concordas com a minha análise também do Nuno, que foi ali uma final decidida ali por detalhes, lá está pela questão que nós falamos há pouco, a questão física, dos ressaltos, e também num ponto que o Nuno também tocou, e foi muito importante, a questão da experiência, que aqui acho que também notou-se que ali os Knicks já são mais calejados, vamos dizer assim, para este tipo de coisas, não? Sim, eu nunca gosto muito de dizer que o fator experiência é algo importante, porque eu acho que a experiência é daquelas coisas que, opá, tipo, não. Pronto, ou tu ou estás, ou tu realmente, quando pressionado, consegues, consegues ter boas prestações, ou simplesmente não consegues. Pronto. Acho que muito da vitória dos Knicks acabou por ser aqui mais em três fatores, em três desempenhos individuais que eu acho que foram bastante importantes. Em primeiro lugar, obviamente, o OG Anunoby, que acho que esteve bastante bem nesta partida. Se houvesse o prémio apenas de votação para MVP da final, era o OG, acho que sem dúvida nenhuma. Mas acho que há outros dois fatores muito importantes desta partida, que foi, em primeiro lugar, Mitchell Robinson, que dos 15 ressaltos que teve no total, 10 foram ofensivos. Parece não, mas como eu disse há pouco, é mais uma posse de bola, é mais 14 segundos. Saúde, peço desculpa. Não deu. Mas 10 ressaltos ofensivos, parece não, mas é mais que. Foi a primeira vez que aconteceu, não? Alguém se interrompeu Foi, um eu argumento. acho que foi. Eu acho que sim, não me lembro Epá, de algo assim. É que eu não consegui ir a tempo de ligar o microfone. Peço desculpa. Isto tem Não que deu. ficar assinalado, pá, só para ficar bem Não, vincado. isto fica em bruto. Isto fica em bruto. Isto Isto fica não sai tudo. daqui. Fica tudo. Isto fica tudo. Fica tudo gravado, da mesma forma que o momento do Josh Hart com o Brunson ficou gravado. Bem. Mas não só o Mitch Robinson, mas também o Tyler Colec, que é certo que estão muita malta que não acompanha tanto e desconhece por completo este base, mas já estava em Nova Iorque o ano passado, simplesmente com o Tom Thibodeau sabe como é que as coisas funcionam, não jogam todos, só jogam Oh, alguns, e quando digo Gonçalo, alguns desculpa, jogam aí 6. desculpa interromper, Gonçalo. Por exemplo, na parte final do jogo, se fosse Tom Thibodeau, estava o Michael Bridges e não estava o Colec. Isso é de certeza absoluta. E atenção, acho que esta decisão do Mike Brown foi que o Colec estava realmente a jogar muito bem nesta final. Sim, sim, sim.
sim. Mas ele de facto teve muito bem. E até vinha hoje a ouvir isso, quando estava a ouvir o Lucas a falar acerca deste jogo. É verdade, neste momento, se calhar, os Knicks são claramente a equipa mais forte da, da liga, mas no ponto de vista da conferência esta, acho que não há dúvidas nenhuma neste momento, porque os Cavs estão um bocadinho débeis, os Magic também vão se mantendo, não estão mal, mas pronto, não atingiram ainda aquele nível que toda a gente esperava que eles pudessem atingir. Mas também ao mesmo tempo a rotação dos Knicks, e viu-se muito neste jogo, a rotação dos Knicks não é que seja má, mas não é aquela rotação que muita Yeah, yeah. gente dizia que era. E isso ficou muito exposto. Não, eu acho que é um erro qualquer equipa confiar que o Jordan Clarkson é um bom jogador para vir do banco. Ok, marca pontos, mas ele não faz mais do que isso. O Yabusele está a ser de há uns tempos para cá, está a ser uma desilusão porque passou de ser um dos principais jogadores a partir do banco para ser um jogador que, se fizer 10 minutos, já é muito bom. Yeah. Ele Isto neste jogo, é um bocadinho. nesta final, nem jogou sequer. Nesta final. Exatamente. O Hugh Porti jogou 2 minutos, jogou mais 2 minutos do que ele. Aqui é o Hugh Porti, coitadinho, aquilo nem. Bem, enfim. Mas de facto não. Pronto, custa aqui a compreender um bocadinho, mas eu acho que foi daqueles jogos que, apesar da vitória dos Knicks, eu acho que foi um jogo que os Spurs conseguiram causar dificuldades durante boa parte desta partida. Os Spurs, ao longo dos 48 minutos, tiveram mais tempo na liderança do marcador do que os próprios Knicks. Mas a diferença é que os Knicks, nos momentos certos, estavam a liderar. E os Spurs tiveram liderado ali praticamente a primeira parte, praticamente toda. Mas acho que foi um pouco por aí. Acho que o Fox não teve necessariamente um jogo nada por aí além. O Devin Vassell foi um bocadinho da noite para o dia. O Dylan Harper, não tanto na meia final, mas na final teve, como o Nuno disse, a shot selection do Dylan Harper para a época de rookie é uma coisa absurda. Continuo, pronto, já estou como o Pinto, que vê ali rasgos de um certo jogador que jogou em Filadélfia, jogou em Brooklyn e agora está nos Clippers, porque a maneira como o Dylan Harper joga é muito parecida com, ou melhor, não é muito parecida, mas tem ali parecenças com um certo barbudo. O Embanyama claramente não estava lá por motivos que ele próprio depois veio a público, porque, ao que parece, a avó dele faleceu, se eu não estou enganado, Sim, sim, sim. e ele soube dessa notícia antes da partida e disse claramente que não estava lá, mas não estava lá. Mas acho que foi novamente da mesma forma que a chave para os Knicks na meia final contra os Magic foi aquela questão de fechar muito a defesa e colocar os jogadores à frente do portador da bola. Foi um bocadinho também aqui. Foi um bocadinho também aqui essa base. Os Spurs conseguiram também ali em certos momentos conseguiram também a mostrar-se e apresentar-se também a um bom nível, mas quando conta, obviamente que os Knicks têm jogadores mais capacitados para isso. Não é jogadores com mais experiência, mas jogadores que já passaram por mais coisas do que os jogadores dos Spurs. E acho que os jogadores dos Spurs, esta falta de estaleca nestes momentos, se calhar pode-se vir a verificar daqui por um ano ou dois, quando já estiverem aqui mais maturados, com mais anos em cima das pernas, e com mais jogos em cima das pernas, acima de tudo, que isso é que poderá, seguramente irá levá-los a um bom patamar. Mas boa vitória para os Knicks, são os vencedores, são campeões. Acho mal não estarem a erguer o banner junto do título da NBA, porque taça da Crica ou o anel, para mim vale o mesmo. Eu por mim falo, desde que eu ganhei o troféu, o anel do Mickey e a NBA Cup, para mim é a mesma coisa, portanto eu valorizo de igual forma. Mas está muito, muito feliz por eles. Acho que os Knicks estão aqui a fazer um bom trabalho. Acho que o Mike Brown está a fazer um excelente trabalho com esta equipa dos Knicks.
está a conseguir dar aqui uma outra nuance à equipa de Nova York. Não vemos um Cat necessariamente com muita bola na mão, mas acho que o Cat também neste jogo não esteve muito mal, teve também aqui ao seu nível, mas é claramente uma equipa que não depende tanto, ou a esse ponto, não depende tanto de um Karl Anthony Towns para vencer partidas, mas depende mais do Jalen Brunson, do Boy Anunoby, do Mikal Bridges, de jogadores como esses conseguem dar aqui um bocadinho mais na vertente ofensiva, e provavelmente na defesa, a intensidade que Nova York implementa é uma coisa absurda, e foi demonstrado novamente também nesta partida. O Josh Hart também dificultou muito a vida ao De'Aaron Fox, e foi isso também, foi prova disso, mas pronto. Já agora Stephon Castle, mais um excelente jogo também, e o Cornet, os Spurs tinham sempre a mesma jogada. Os Spurs não só contra os Thunder, mas também contra os Knicks, tiveram sempre a mesma jogada, pelo menos repetiram para aí umas 4 ou 5 vezes, e quase sempre com sucesso, mais no jogo da meia-final do jogo da final, em que tens o Stephon Castle e o Luke Cornet, e depois tens o Devin Vassell a passar ali no meio do bloqueio direto do Luke Cornet, vem o passe teleguiado assim por alto para o Vassell, e o Vassell lançar e marcar. Era sempre a mesma jogada. Pronto, correu melhor aqui no jogo, mais na meia final do que na final. Mas muito mérito, eu acho que não é necessariamente uma coisa para agora para os Spurs ficarem muito desanimados, porque eu acho que eles demonstraram também que com o Mbanyama a 100% ou não, são uma equipa para ter em consideração numa conferência oeste bastante complicada, e para os Knicks é mais uma motivação para continuarem este bom momento, porque estão num bom momento. Agora é simplesmente não desanimar, não desarmar e continuarem neste registro. Neste momento são líderes da conferência este, e acho que toda a gente espera que eles mantenham esta posição até ao final da fase regular. Mas é isso. Pouco mais a acrescentar sobre este jogo. Eu só ia tirando uma nota negativa, malta titular, só rápido. Mikal, lá está, falámos da questão dele não ter jogado no clutch, não ter uma Final Four mesmo contra os meus médios, não teve assim jogos por além, mesmo na outra, em Toronto, nos quartos também não teve assim um jogo por aí além. Aliás, basicamente marcou os pontos na parte final do jogo. Já do lado dos Spurs foi o Barnes. O Barnes não marcou nenhum triplo. E estamos a falar do... Acho que agora não sei com estes jogos, mas era o melhor marcador de triplos da equipa, a nível de percentagem, eficácia. E ele não meteu nenhum triplo aqui em Las Vegas. Pode poder estar assim um bocado alérgico, mas era sempre, não estou a dizer que era decisivo, mas era aquele, lá está a tal alma que ele tinha do triplo, às vezes ajudava ali nestas vitórias, nestes bons resultados que a equipa dos Spurs tem conseguido esta época. Muito bem, malta. Já fechado aqui a NBA Cup, não sei se vocês querem mencionar alguma coisa fora da NBA Cup, embora não houve assim muitos jogos. Não querem mencionar alguma coisa? Nada? Eu só tenho aqui umas breves notas. Diz-me. Posso falar muito rapidamente dos meus Celtics, se quiseres, porque disseste que querias que eu falasse isso. Sim, na altura da outra vez que convidei-te na sexta-feira, sim, mas força, chuta aí. Muito rapidamente. Na altura tinham 5 vitórias seguidas, agora perdeu 2 jogos. Mas pronto. É verdade. Mas não deixaram de ser 2 jogos. Quer dizer, mais o último jogo contra os Pistons foi bastante competitivo, e quero só ressalvar que tem sido uma época bastante divertida de acompanhar, muito mais do que eu poderia esperar, ok? O registro é mais positivo também, mas eu já vinha com aquela ideia de que não seria uma temporada para competir a um grande nível. Alguns fãs e alguns resultados do início até me convenceram de que lutaríamos mais por um diferente top 3, em vez de ser o top 3 da conferência, seria um top 3 do draft, mas não se tem verificado isso. A equipa tem sido bastante competitiva, tem sido por equipa, tem sido cada peça vale aquilo que vale, mas tudo junto tem engrenado muito bem. Muito dependentes de um Jalen Brown, que as críticas estão muito baixinhas agora, estão ao nível de um grilo muito tímido, eu não ouço quase nada da temporada. Espera aí, sobre o Jalen Brown, acho que todos estamos à espera da franzinha que tu disseste que ias pagar. Bom, mas foi abaixo outra vez.
Pronto, como eu estava a Foi dizer, baixo outra vez. Ah, pá, bolas, desculpa lá. Eu depois já te escrevo, é melhor. É mas melhor pronto, escrever. muito rapidamente, só para terminar o meu raciocínio. Portanto, o Jalen Brown foi-lhe pedido que fosse a primeira opção. Ele tem sido a primeira opção numa equipa vitoriosa, numa equipa que está a lutar pelo top 4 neste momento da conferência, não deixa de ser bastante interessante. Aquilo que tinha sido criticado como o pior frontcourt de toda a NBA não se tem verificado, ok? E tenho que dar aos meus. Eu fui um dos críticos, um dos poucos portugueses críticos do papel do Nemias na minha equipa, não pelo jogador em si, mas pelo papel que lhe estava a ser pedido, não correspondeu muito provavelmente àquilo que eram as qualidades do jogador, que é algo que acontece em vários casos e que muitas vezes até prejudica bastante a carreira do jogador. Bem, contra mim falo porque o Nemias realmente deu um step up naquilo que é naquilo que o Mazzulla procura dele. Tem ganhado corpo, tem ganhado pulmão também. Já o vemos a jogar em alguns jogos 30 minutos, mais 30 minutos, que tinha sido um bocadinho uma crítica da comunidade portuguesa na altura em que ele estava a fazer só 20 e poucos minutos, mas quem visse os jogos via-se que ele estava completamente é como eu quando estou mesmo sem ir ao ginásio, honestamente me ponho na passadeira, faleço passado 3 minutos, mas ele está a ganhar corpo ao longo da temporada, um bocadinho como o amigo do Gonçalo, o Condon Cites, muito conhecido por isso, né? por ganhar a forma dentro da própria temporada. E o Nemias nota-se isso, nota-se que está mais confortável dentro do campo, não só naquilo que são as ideias do João Mazzulla, mas também naquilo que tem sido a sua capacidade física para estar presente no momento do ataque, no momento defensivo e nessa transição de um lado para o outro, que era algo que muitas das vezes ele cometia bastantes erros, ia muito à falta, não lia bem qual é que era a posição dele em campo e não se tem notado isso e, portanto, maioritariamente o Nemias tem ajudado os Celtics a serem uma boa equipa defensiva e a desfazer aquela ideia de que o frontcourt dos Celtics seria completamente desastroso, não se tem verificado. Muito próprio para ele, para o jogo que fez contra o Jalen Duren. Se forem ver as estatísticas, a estatística fala bastante. O Jalen Duren teve um jogo desastroso e foi muito por culpa do Nemias. Se forem ver, como estou a dizer, o Jalen Duren acho que fez tipo 6 pontos e 3 ressaltos depois de vir de jogos completamente dominantes. Toda a gente a colocá-lo como All-Star Starter a fazer 20 pontos e 10 ressaltos de média facilmente, e naquele jogo notou-se que o Nemias conseguiu. Eu temia, honestamente, era um jogo que eu estava ali um bocado a temer que se calhar iria voltar outra vez aqueles burburinhos de Eiton Nemias por causa disso, e realmente ele esteve bastante bem defensivamente, mas mais defensivamente ele tem sido fulcral para aquilo que é o ataque da equipa. A equipa move-se muito bem por causa dos bloqueios dele, e portanto nesse caso não tenho nenhum problema em compará-lo com o papel que o Rudy Gobert, não tanto agora, mas no seu prime teve em desbloquear o ataque também das equipas, e pronto, o ataque do Celtics vem muito daí desses bloqueios do Nemias, e a equipa como um todo está a lançar melhor. O Jordan Walsh veio do nada e de repente é um dos melhores defensores da liga e mete a bola com uma porcentagem de 80% em 5 jogos seguidos. É uma coisa completamente absurda. Mas sim, é essa a questão. Eles estão a fazer by committee, não é? que eles utilizam muito na América. No início da temporada foi muito o Josh Myers, agora está a perder um bocadinho de protagonismo. Apareceu o Jordan Walsh. E pronto, há talento naquela equipa e tem aparecido um bocadinho por aí. Mas acima de tudo, estou muito surpreendido pelo papel que o Nemias está a ter, porque sentou completamente o Luka Garza, mas ele já não tem ido ao Luka Garza, tem preferido o Josh Minott como 5 suplente, numa integração de um small ball que tem usado bastante, principalmente com equipas, por exemplo, neste jogo com os Pistons, saiu o Jalen Duren, veio o Isaiah Stewart. O Isaiah Stewart, apesar de ser um gajo muito físico, não é, sei lá, em fit, porque a gente usa um bocadinho isso, tem que 6'9", para aí, provavelmente. Portanto, não é um Seven Fura, não é uma cena completamente avassaladora. E, portanto, tenho gostado muito. Não sei qual é que vai ser o desfecho, não sei se o Tatum vai voltar. Espero que eles não apressem muito isso, porque não queremos aqui um cenário tipo KD naquelas finais e regravar a lesão. Espero que eles sejam muito cuidadosos com isso, mas não me admirava nada que os Celtics fossem aos playoffs e dessem uma boa luta com quem quer que joguem. Não estou a dizer que eles vão à segunda ronda ou à finais de conferência, mas não parece que seja um adversário que, por exemplo, estes Pistons, que estão muito bem, gostassem de ter logo na primeira ronda, porque é um adversário difícil de bater.
são uma equipa física, são uma equipa que, se o triplo tiver a entrar, é muito difícil de estancar, porque vai haver sempre um atirador aberto e, portanto, pronto, era só dizer isso, que acima de tudo tem sido muito mais divertido do que eu estava à espera. Não sei o que esperar do futuro, mas estou a gostar e espero que... Acho que prefiro isto, apesar de ser aliciante um gajo ir ali a top 3 e fazer um tanking, apesar de tudo, acho que esta é uma forma mais ética de jogar a coisa, não é? Do que estar agora a inventar lesões para o White e para o Brown para ver se descemos no ranking, nas standings. Espero que não aconteça isso, honestamente, porque não gosto disso, acho que isso não é bom para o produto. E os Celtics têm sido uma equipa, uma League Pass team, autenticamente. Portanto, se vocês não têm visto os jogos dos Celtics, eu recomendo, porque pá, vai haver sempre uma run engraçada, ou eles vão do nada completamente dominar o adversário e fazem 20-0, vão entregar tudo e falhar 10 triplos seguidos e de repente vir ao jogo. Portanto, tem sido muito, muito animado ver os Celtics. Exato. Aí falaste da questão dos postos, que até o Boucher também tem estado fora. Ou seja, literalmente é enemias. Neste momento, a anemia, depois é a small ball. É o que tem acontecido nos últimos jogos. O Luka Garza está 5, 6 partidas. O Javier Tillman é o gajo das águas agora e das toalhas. E o Boucher igual. Mesmo quando eles vão jogar agora a Toronto, o Boucher nem um minuto foi lá para dentro, coitado. Exatamente. Ainda fez 3 minutos de homenagem. Não sei o que é que o Boucher fez na vida, mas... Foi campeão, pá. Foi campeão lá. Ele tem um foi título. Foi campeão, é verdade. Não me lembro muito do papel dele, mas é verdade que foi campeão. Não, ele devia ser suplente do Gasol, que era suplente. Não, do Gasol, do Ibaka. O Ibaka que era suplente na altura. Muito bem, do meu lado, notas rápidas. Falaste dos Celtics para contra os Pistons líderes aí, com força toda, ainda da conferência. A seguir vai enfrentar os Heat, exato, Celtics. Heat que estão andando apagados, 5 derrotas seguidas, andam apagados. E falando de apagões, em Chicago o apagão continua. Os Chicago Bulls, não sei se vocês estão atentos, os Chicago Bulls estão tipo os Hornets, estão as 2 vitórias deles e os Nets estão a 3 vitórias deles. Depois daquela vitória, lá está, que o Vucevic não gostou muito contra os Wizards, afinal o Vucevic tinha razão. O pessoal todo ali a festejar uma vitória de um ponto apenas e o Vucevic nada contente, né? E afinal, passando estas semanas todas, o Vucevic realmente tem razão. Já do outro lado, os destaques que eu tenho é o Nuggets, que 5 vitórias seguidas, apesar das questões de lesões, né? Christian Brown e Aaron Gordon, a equipa estão a safar-se e belo jogo contra os Rockets, em que a arbitragem também, pronto, também foi um bocado um ponto, um ponto fulcral ali nesse jogo, não é? Que foi em Medoca a dizer ali uns belos elogios, vamos dizer assim, entre aspas. E por fim, gostava que lá estava, viesse cá o Martim, quando viesse a oportunidade, e atualizar, atenção, porque em Warriors, em Golden State, aquilo está regresso do Curry, que atenção, belo regresso, mas estão a perder jogos, e atualmente os Warriors estão com recorde negativo. E se não fosse esta situação toda do West a andar tudo maluco, não sei, mas pronto, isso quando vier o Martim depois vai falar melhor daqui dos seus Warriors. Muito bem, maltinha. Vamos então despedir então aqui do podcast. Subscreve aqui o canal aqui no YouTube, que já agora eu lancei um vídeo e também sobre mercado de trocas que abriu. Atenção, dia 15, 90% dos jogadores estão elegíveis para trocas. Eu fiz um pequeno vídeo de 30, mais ou menos meia hora, mais ou menos, a falar dessa situação de mercados, até toquei nas equipas, quem vai comprar e vender, não sei o quê, claro que não foi muito aprofundado. Vejam lá. E também no Twitter lancei o estado financeiro e também um bocado nessa situação de bocado de trocas das equipas, para quem estiver interessado, vejam lá. E já agora também vejo o episódio da Liga Betclic Feminina, que foi a análise e rescaldo da primeira volta que já acabou, entre aspas, não acabou a Liga, acabou a primeira volta da Liga Betclic Feminina. Quem tiver interessado também assistam esse episódio, está no YouTube e nas plataformas de podcast, que também sigam-nos por lá, no Spotify e Apple Podcast, deixem lá 5 estrelas, que é tal como o like no YouTube, que ajuda no algoritmo e aparecer nas recomendações, aqui lá está nessas aplicações, e sigam-nos lá está nas nossas redes sociais, Twitter, ou X, como queiram chamar, também está no Instagram e no Threads. Um grande abraço a todos, malta, e Gonçalo, força. Vais dizer qualquer coisa? Era para finalizar. Se vocês como sabem, eu gosto muito dos Clippers. E depois de ter lido
o Ui, report yeah. da Ramona Shelburne da ESPN Yeah. sobre toda aquela situação do Chris Paul. Eu desejo que todo o mal que se possa desejar aos Clippers, eu desejo a dobrar. Porque, meu Deus, que grandes cabrões que vocês são. É só isso. Olha, eu vou só complementar com isto. O meu desejo não é esse, o meu desejo é que o Josh Hart vá ao Intuit Dome e coloque o polegar em todos os membros da direção que tiver alguma coisa a ver com isso, no sítio onde o sol não brilha. Boa noite.